Olá, olá, borboletas! Sejam todas muito bem-vindas. Vamos hoje para a nossa live. Nós estamos hoje aqui inaugurando uma série de lives. É isso mesmo. Estou trazendo para vocês um encontro marcado comigo aqui todas as terças-feiras às 19h40. E aí, quem topa vir nesse encontro aqui comigo? Opa! Sejam todos bem-vindos. Estou vendo o pessoal entrando. Então, digam aí de onde é que vocês vêm, onde é que vocês estão. Eu estou aqui em Valença, interior da Bahia. Eu quero saber aí até onde eu estou chegando, onde é que eu estou chegando aí na cidade de vocês. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Me falem aí, hoje a gente vai ter um papo bem gostoso. Eu já convido vocês para ficar com a gente aqui até o final, que eu quero ter um bate-papo gostoso com vocês sobre qual é a importância da neuropsicologia no desenvolvimento infantil. Então, nós falamos muito sobre desenvolvimento infantil e vamos falar hoje sobre qual a importância da neuropsicologia, qual a importância do neuropsicólogo no desenvolvimento infantil. Esse vai ser o nosso bate-papo de hoje, com muito conteúdo, com muita informação para ajudar você, terapeuta, neuropsicólogo, neuropsicopedagogo, psicopedagogo, pai, mãe, pessoa que tem criança. Se você tem alguma criança próximo de você, então você precisa assistir essa live. Ok? Combinado? E aí vocês já mandam aí pra gente, já vão compartilhando com os seus contatos, vão mandando aí aviãozinho para nós podermos falar mais e trazer mais conhecimento sobre o desenvolvimento infantil e como nós precisamos cuidar das nossas crianças. Então, sejam bem-vindos, estou vendo aqui São Paulo, Distrito Federal. Falem aí de onde é que vocês estão, por favor, para poder eu conhecer todos vocês. Já tem várias pessoas aqui que já são conhecidas, que já são seguidores antigos, que já são meus alunos, minhas alunas. Então sejam todos muito bem-vindos. Vão colocando aí de onde é que vocês são e vão convidando as pessoas para virem aqui para nossa live. Quem tem criança em casa precisa participar dessa live. Quem trabalha com criança também precisa participar dessa live. O que é que nós vamos ver hoje aqui no nosso bate-papo? Nós vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento infantil, vamos falar um pouco sobre o que é a neuropsicologia e qual o papel da neuropsicologia no desenvolvimento infantil. Será que a neuropsicologia pode ajudar ou ela ajuda o desenvolvimento da nossa criança? Será que ela deve estar presente só quando acontece algum desvio de aprendizagem, algum processo que a criança parece que não está seguindo o seu desenvolvimento normal ou não? Ou toda criança precisa dos conhecimentos da neuropsicologia? Me falem aí. Me falem também de onde é que vocês são e manda aviãozinho aqui para o pessoal. A gente está aqui nos nossos minutos iniciais. Então, nós vamos falar também sobre os marcos do neurodesenvolvimento. Vamos falar também sobre quando procurar ajuda neuropsicológica. E para começar, eu já vou mandar uma pergunta aqui para vocês. Eu vou perguntar a vocês aí. Vocês já se sentiram incomodados quando alguém ou você sente que a criança precisa de uma avaliação especializada e você fica meio envergonhado para dizer ao pai e à mãe que é necessário uma avaliação especializada, uma avaliação com psicopedagogo ou uma avaliação com neuropsicólogo? Me falem aí, porque eu ouço muito essa queixa. Assim, é muito comum, tanto aqui no Instagram como na rua, às vezes, colegas de trabalho, que muitas vezes dizem assim, poxa, Liliane, eu conheço determinada criança, às vezes a criança do próprio convívio mesmo, uma criança do círculo familiar, e que a pessoa percebe que parece que a criança está tendo alguma alteração do neurodesenvolvimento, e a pessoa fica com vergonha de orientar a busca por um profissional especializado. Da mesma forma também, muitos professores me trazem essa queixa. Nos diversos cursos que eu ministro, muitas vezes os professores fazem essa pergunta para mim. Mas, Eliane, eu percebo que eu tenho um determinado aluno que está com um desenvolvimento que não está igual aos demais. Claro, que toda criança tem seu tempo, mas nós vimos discutindo aqui que esse tempo tem que estar dentro dos marcos do neurodesenvolvimento. E o professor é um profissional que ele tem os olhos assim apuradíssimos. Por quê? Porque o professor ele convive muitas vezes com muitas crianças da mesma faixa etária e isso por anos. Tem professores que são professores daquela série por vários anos seguidos. Então, pela experiência, inclusive, o professor começa a perceber o que é esperado da criança
para aquela faixa etária. Então, o professor ele tem um local privilegiado para verificar quando há alguma alteração do neurodesenvolvimento e encaminhar para um especialista. Porém, muitas vezes, me digam aí se vocês não já ficaram com vergonha. Olha aí, a Agatha está dizendo que sim. Quem mais aí já ficou assim, ai meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Então, por que será que a gente tem essa vergonha? Por que será que a gente fica com receio de falar para as pessoas? Nós ainda, em pleno século XXI, já, no ano de 2022, às vésperas do ano de 2023, nós ainda temos muito preconceito voltado para as questões de desenvolvimento, de aprendizagem, de desenvolvimento cerebral. Então, ainda há muito preconceito. E essas lives também, elas servem para a gente desmistificar, tirar esses preconceitos. Nosso objetivo é trabalhar com a educação inclusiva. E nós só vamos conseguir uma educação inclusiva de verdade quando nós tirarmos esses preconceitos e vermos que uma avaliação especializada, seja com neuropsicólogo, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, ou com médico, neuropediatra, psiquiatra infantil, ele é tão natural quanto a avaliação com médico pediatra, ou com avaliação com gastro, ou com qualquer outra área da medicina. Olha aqui, o Micico 1 está falando, já abriu os olhos de várias pessoas. Meu filho tem apraxia na fala. Muito bom, Micico. Então, não sei o seu nome, tá? Tô colocando o seu nome de login. Exatamente. Quem, quando percebe que há alguma alteração do neurodesenvolvimento, a pessoa sinaliza para alguém, para essa pessoa, para o pai, para o responsável, na verdade você está fazendo um bem enorme para essa família. Por quê? Porque falando em desenvolvimento, nós precisamos atuar o quanto antes. Então, tanto do ponto de vista neurológico, porque quanto mais cedo a gente começa intervenções neuropsicológicas, a intervenção cognitiva, a estimulação, nós vamos ter ganhos, vamos ter um melhor retorno de qualidade nessa intervenção, como também do ponto de vista psicológico. Ah, é Emerson, ok, Emerson, prazer. Então, do ponto de vista psicológico, o que acontece? Muitas vezes a criança, eu estou falando muito criança, eu uso muito o termo criança por ser mais minha área de atuação, mas aqui nós vamos nos referir a também a adolescência, ok? A infância e a adolescência. Quando nós temos uma intervenção precoce, além da qualidade da intervenção ser muito mais efetiva, nós também vamos evitar questões emocionais, que muitas vezes vêm envolvidos com os transtornos. Por quê? Porque a criança já percebe que ela não consegue aprender, ela percebe que está com dificuldade, isso vai gerando baixa autoestima, baixa autoconfiança. Muitas vezes os pais não sabem lidar e acham que fazendo pressão com a criança ela vai conseguir aprender e às vezes faz uma pressão que acaba sendo nociva, com mais a criança se sentindo mais pressionada, ela acaba gerando mais baixa autoestima, a sensação de que ela não consegue, o que vai prejudicar e muito o seu desenvolvimento. Então, em toda intervenção, o quanto mais cedo a gente começar, é melhor. Mas aí eu fiz essa introdução aqui, a gente vai começar agora realmente a falar o nosso tema. Então, o que é a neuropsicologia? Para poder entender a importância da neuropsicologia no desenvolvimento infantil, é necessário a gente entender o que é a neuropsicologia. A neuropsicologia é um ramo da ciência que ela estuda como o funcionamento cerebral afeta o comportamento humano. E como o comportamento humano se explica através do funcionamento cerebral. Então, essa seria a base da neuropsicologia. A partir dessa base, a neuropsicologia vai estudar como intervir, tanto para estimular este cérebro, se o cérebro estiver com algum problema, com algum transtorno, ou inclusive estimular este cérebro, mesmo sendo um cérebro neurotípico, para que ele consiga se desenvolver no máximo das suas potencialidades. A neuropsicologia, ela não é restrita à aprendizagem acadêmica. Na verdade, a neuropsicologia, ele é um ramo da ciência que envolve, inclusive, pessoas que têm problemas, que tiveram AVC, que tiveram a própria doença de Alzheimer, depressão. Todas essas áreas que afetam a cognição, a aprendizagem e o comportamento, elas são alvo da intervenção neuropsicológica. No nosso caso, aqui, nós vamos trabalhar a neuropsicologia voltada para o processo de aprendizagem na infância e adolescência, que é o meu foco de trabalho. Essa semana, eu postei para vocês vários reels, alguns conteúdos, falando sobre desenvolvimento infantil.
eu peguei justamente essa semana, que é o Dia das Crianças, o mês das crianças, para falar sobre o desenvolvimento infantil e como é importante o nosso cuidado com as crianças logo ao elas nascerem. Eu falei aqui para vocês me digam aí nos comentários se vocês viram esse material, que como desde a gestação, na verdade, já há um olhar neuropsicológico para o desenvolvimento da criança. Por exemplo, quando o médico está avaliando como é que está o diâmetro encefálico, que é o tamanho da cabecinha do feto, como essa cabeça está se desenvolvendo, o tamanho do diâmetro encefálico, ele já está ali verificando, porque o diâmetro do encefálico, ele pode já dar sinais de que existe alguma alteração no desenvolvimento desse bebê. Quando o bebê nasce, eu fiz também um material para vocês aqui, coloquei aqui, está no meu feed, vocês podem ir lá depois para ver, onde eu expliquei para vocês qual é a função do teste do pezinho. No teste do pezinho, antes até do teste do pezinho, eu fiz um conteúdo falando sobre o APGAR, que são testes que são feitos na hora que a criança nasce, onde é visto todos os sinais vitais da criança e analisado os reflexos primitivos, pois são esses reflexos primitivos que, se alterados, eles já podem indicar que existe alguma alteração do neurodesenvolvimento e ele já precisa ser feita uma intervenção, se há alteração, urgentemente. Logo depois do teste do APGAR, o bebê ao nascer, ele faz o teste do pezinho. Então, você sabe para que é o teste do pezinho? Me falem aí nos comentários, tem muita gente que não sabe. E pergunta assim, mas pra quê? Eu sei que é para algumas doenças, né? O que é que tem a ver? Ou pra que é que vai furar o pezinho da criança, né? Do bebê? E eu sei, gente, ai, dói no coração. Eu antes de ser mãe, eu dizia, quando eu via as mães chorando porque o bebê ia fazer teste do pezinho, eu tirava sarro. Ah, mãe boba. Mas depois que eu fui mãe, que eu vi aquele bebê chorando que tinha que furar o pezinho, doeu dentro de mim. Então, às vezes a gente fica com tanta pena do bebê para furar o pezinho dele. Mas aquela furadinha no pé, ela pode ser um divisor de água na vida da criança. Vocês sabiam disso? Me falem aí, comentem aí que eu tô acompanhando os comentários de vocês. O teste do pezinho, ele vai avaliar várias doenças, ele vai fazer uma pesquisa sobre a possibilidade de várias doenças, são cerca de 6 a 7 doenças, que ao ser diagnosticado precocemente, é feito logo uma intervenção e essa criança pode evitar que essa criança desenvolva transtornos graves do neurodesenvolvimento. Então, o teste do pezinho, ele é extremamente importante. Se não tratado, determinados transtornos, determinadas doenças que pode estar ali sendo diagnosticado no teste do pezinho, a criança pode desenvolver um atraso de desenvolvimento, ela pode ter várias complicações. Então, o teste do pezinho, ele é fundamental no desenvolvimento, nesse olhar inicial perante o bebê. E logo depois que o bebê nasce, o que é que a gente vai olhar, né? Então, claro que respiração, batimento cardíaco, tudo é muito importante. Mas o nosso olhar também é muito voltado para como esse bebê está se desenvolvendo. Então, não é só o crescer, é o se desenvolver. Que a Maíra está falando aqui do APGAR, que é o indicador, né, que vai retratar as condições do nascimento. Exatamente. Então, se a criança, por exemplo, ficou cianótica ou roxinha, né? A gente chama a criança está roxinha, né? Ou ficou, na verdade, o termo correto é cianótica. Então, se a criança ficou roxinha, ela tem sinais de que ela provavelmente teve uma falta de oxigenação. Se você tem uma falta de oxigenação, dependendo do tempo que ficou de falta de oxigenação e da quantidade de falta de oxigenação que foi, você pode vir a ter uma paralisia cerebral no bebê, para você ter ideia, né? Então, esse teste vai ser importantíssimo e assim, às vezes a criança fica roxinha ou ela tem uma falta de respiração, falta de oxigenação por um tempo curto. E aparentemente, depois a criança chora e, né, foi levado, o pediatra vai, faz os manejos e tudo bem, tá tudo bem. Só que a gente não sabe, muitas vezes, se ali houve alguma lesão no cérebro. E que provavelmente, ou que muitas vezes, só vai ter alguma sintomatologia quando a criança já está maior. E muitas vezes essa sintomatologia só vai ser vista no momento que ela entra na escola, tá? Então,
É muito importante ter esse olhar para o teste da Apgar, para também fazer o teste do pezinho e para esse desenvolvimento inicial. Então, quando a criança nasce, nós falamos muito, eu falei aqui, nosso tema é desenvolvimento infantil. Então, nosso olhar vai para o crescimento, né? Quantos quilos a criança tem, quantos centímetros ela está crescendo. Então, a gente tem o olhar do crescimento, mas o olhar do desenvolvimento, ele é fundamental. E claro, qual é o pai, qual é a mãe que não fica assim super feliz e comemora cada gesto de desenvolvimento do seu filho? Que é desde segurar o pescoço, que é desde sentar, que é quando ele vai começar a engatinhar, começar a falar as primeiras palavras, começar a andar. Todos esses são marcos fundamentais para que estão nos mostrando como está acontecendo o desenvolvimento neuropsicológico dessa criança. E esse olhar, ele é fundamental. Então, a criança está desenvolvendo todos esses marcos do neurodesenvolvimento dentro da sua idade correta? Se está desenvolvendo, opa, tá tudo bem, tudo ótimo, vamos acompanhar, vamos estimular a criança, vamos acompanhando mesmo esse processo de neurodesenvolvimento. Muitas vezes, a gente, quando o bebê nasce, a gente faz a consulta com o pediatra, né, que se chama puericultura, que é aquele acompanhamento que nós vamos mês a mês lá no pediatra, para o pediatra avaliar como está o desenvolvimento da criança. Na consulta com o pediatra, na puericultura, o pediatra ele deve avaliar não apenas o crescimento, mas também o desenvolvimento da criança. Inclusive, hoje faz parte do protocolo médico a obrigatoriedade de avaliar, fazer um rastreio de quadro de risco para autismo até os 18 meses de idade. E muitas vezes isso não acontece. Então, na prática clínica, eu vejo muitas crianças que não passaram, o pediatra não sinalizou ou não fez nenhum teste de rastreio de autismo na criança até os 18 meses. E nós sabemos que hoje faz parte do protocolo médico da pediatria avaliar a criança, fazer um rastreio para autismo até os 18 meses de idade. Olá, Raquel, boa noite, seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Então, quando nós estamos falando nesses processos aí, nós estamos falando de uma forma preventiva. Então, muitas vezes nós vimos sempre a neuropsicologia quando já acontece um problema. O problema já está instalado e a partir daí eu vou buscar um profissional da neuropsicologia. Não é dessa forma. Então, a neuropsicologia, na verdade, ela está presente desde o nascimento do bebê, desde essa observação de todos os marcos do neurodesenvolvimento, de como está acontecendo. Então, tudo isso faz parte desse olhar neuropsicológico. Olá, Simária, boa noite, obrigada, seja bem-vinda. Então, essa é o que nós chamamos de uma avaliação preventiva, que é o que nós queremos chamar a atenção nessa live. Então, se você tem crianças ao seu redor, observe como está o desenvolvimento dessa criança. Analise, conheça. Hoje nós temos tanto conteúdo aí disponível, pergunte, pesquise. Eu até coloquei também, está aqui no meu feed, um material sobre a carteirinha de vacinação. A importância de você fazer os registros na carteirinha de vacinação. A carteirinha de vacinação, ela vem com umas páginas onde tem os marcos do desenvolvimento, para que você vá lá sinalizando, para você observar se a sua criança está seguindo os marcos do desenvolvimento. Então, aquela parte da carteirinha de vacinação que muitas vezes é pouco registrado, até porque muitas vezes a gente não sabe, as pessoas não sabem a importância daquelas informações ali, mas nós precisamos divulgar essa informação. O quanto que é importante, que já vem lá descrito na carteirinha de vacinação, que toda criança recebe ao nascer, e assim que faz as primeiras vacinas. Então, é necessário você registrar ali e acompanhar esse desenvolvimento da criança na carteirinha de vacinação. E se você tiver qualquer dúvida sobre o desenvolvimento da criança, seja ela seu filho, seja ela um parente seu, seja ela um aluno seu, eu digo que é até um ato de obrigação moral e ético. Você sinalizar para a família, pedir para que a família converse com o pediatra, não é o neuropediatra ainda, converse com o pediatra, para que o pediatra verifique o que está acontecendo e então, se for o caso, você procurar uma ajuda especializada. E uma coisa que eu vou chamar a atenção de vocês aqui.
Se você, pai, mãe, professor, se você tem uma criança próxima e que percebe que a criança, você sente, muitas vezes a gente fala assim, coração de mãe é uma coisa muito importante. A mãe tá ali com o bebê o tempo todo. Então, às vezes, até mães de primeira viagem, ela sabe, ela sente intuitivamente que parece que tem alguma coisa que está acontecendo ali que não está dentro de um padrão neurotípico. Ela já sinaliza. E às vezes ela vai para o pediatra, não sei porque eu só tô querendo falar neuropediatra. Ela vai para o pediatra e o pediatra, às vezes, diz assim, não, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, não tem nada alterado. Mas a pessoa fica com aquela dúvida. Então, se você tem dúvida, procure uma segunda opinião. Procure uma segunda opinião para até você ter segurança de que tá tudo ok. Porque, como eu falei antes, vou enfatizar aqui para vocês. Quanto mais cedo você fizer uma intervenção, melhor. Independente da criança realmente fechar algum diagnóstico ou não, tá? Se a criança não tiver nenhum diagnóstico fechado, mas se você percebeu que havia algum atraso ali do desenvolvimento, foi feita uma intervenção precoce o quanto antes, e essa criança se desenvolveu, que bom, é isso que a gente quer. Ótimo, a intervenção não foi perdida, porque foi feita estimulação cerebral, com certeza você só ganhou. Se você deixar de fazer, aí você pode ter um prejuízo, porque quando você for fazer a intervenção, você já vai ter perdido o que a gente chama de janelas de aprendizagem. O que são as janelas de aprendizagem? Nós falamos aqui sobre os marcos do desenvolvimento. Então, o que são marcos do desenvolvimento? Quando nós falamos assim, cada criança tem o seu tempo. Fiz vários vídeos sobre isso, inclusive. Assim, peraí, calma, né? Nós temos marcos do desenvolvimento, que são esses marcos que eu falei a vocês que está lá presente na carteirinha de vacinação. Então, você espera que um bebê de 2 meses ande? Responde aí pra mim. É possível um bebê de 2 meses andar? Responde aí pra mim. Quero ouvir vocês. Não, né? Não é possível o bebê de 2 meses andar. Por quê? Porque o cérebro dele, as áreas do cérebro que estão relacionadas com a motricidade, de firmeza, no caso, nas perninhas, de controle. Na verdade, o bebê de 2 meses não tem nem controle ainda totalmente, está começando o controle do pescoço ainda com 2 meses, né? Então, não é possível. Aquele cérebro, nessa idade, não se espera que o cérebro tenha maturação para que a criança consiga andar. Então, essa criança está o quê? O andar dessa criança está o quê? Fora do marco do desenvolvimento. Tem crianças que começam a andar com 7 meses. Tem uns mais apressados, já vi criança que andou com 6 meses. É raro, mas acontece. Então, às vezes, a criança que anda com 6, com 7, com 8, com 1 ano e 2 meses. Então, se essa criança andou com 7 meses, se ela andou com 1 ano, teve uma diferença grande aí de meses. Porém, todas essas duas crianças, elas estão dentro do marco do desenvolvimento. Elas tiveram tempos diferentes dentro do que é esperado no marco do desenvolvimento para essa criança. Agora, como não se espera que uma criança de 2 meses ande, você não vai esperar que uma criança de 1 ano e 8 meses ou 2 anos ainda não ande. Por quê? Porque está totalmente fora do marco do desenvolvimento. Está muito além, né, do marco do desenvolvimento. Já vai ter andado há bastante tempo. A mesma coisa é a fala. Então, se a criança, o que se espera da fala? A fala, geralmente com 2 meses, a criança começa a balbuciar. Eu fiz conteúdo, inclusive, sobre a questão da linguagem. Então, com 8 meses para 9, ela começa a imitar comandos, a entender quando você pede para ela dar tchau, entender quando você pede para ela piscar o olhinho, né? Então, você vai fazendo pedidos, ela começa a responder, ela começa a chamar papá, mamã. Então, está dentro dos marcos do desenvolvimento. Mas essa criança chega a 1 ano e meio e ela tem uma limitação de vocabulário de falar 2 ou 3 palavrinhas. Isso aí está o quê? Já está sendo um sinal de alerta. Então, se espera que uma criança de 1 ano e meio, ela comece assim, cada criança vai ter o seu tempo, ok. Mas dentro do que lembra que eu expliquei para vocês do andar, a mesma coisa com o falar. Então, não se espera que o bebê de 2 meses fale mamã, papá, tá? Tá totalmente fora do marco do desenvolvimento.
Mas uma criança de 1 ano e meio que não fala palavrinhas do seu cotidiano, que não pede, que não usa palavras com significado para pedir o que é necessário para ela, então isso é um sinal que está ali sinalizando para a gente alguma coisa, né? E a criança então chega aos 2 anos e a criança de 2 anos ela deve falar frases já. Então, se você tem uma criança de 2 anos que não está falando frases, então ali é uma coisa que você tem que o quê? Que observar e começar a fazer uma estimulação, procurar uma avaliação especializada. Porque, pessoal, muitos transtornos do neurodesenvolvimento, principalmente no caso do autismo, o desenvolvimento ele passa pela fase neurotípica, só que ele não avança. E muitas vezes a gente diz assim, mas a criança, tem crianças que são assim, mas não está dentro do padrão do neurodesenvolvimento. Então eu preciso intervir o quanto antes. Pessoal, se vocês tiverem perguntas sobre isso que a gente já está conversando aqui com vocês, pode colocar aqui nos comentários. Me falem aí, me sinalizem como é que está para vocês, se está sendo, se está fazendo sentido para vocês, se vocês já passaram por isso, se vocês têm dúvidas sobre esse desenvolvimento, fala aqui pra gente. Então, nós estamos falando aqui para vocês desses marcos do desenvolvimento, vindo sempre de uma forma preventiva. Então, como eu estava falando, a neuropsicologia ela vai entrar na observação desse comportamento, desse desenvolvimento do bebê, da criança pequena. E quando há alguma alteração, a neuropsicologia ela vai ter instrumentos próprios para avaliar como é que está o desenvolvimento dessa criança. Se está dentro dos marcos do desenvolvimento, se estão atrasados, se estão adiantados, porque nós também não devemos falar só em falta, mas devemos falar também em excesso. É muito comum nós vermos pais que ficam super felizes porque o bebê está muito precoce em determinadas questões, né? Em determinadas coisas do neurodesenvolvimento. Só que o neurodesenvolvimento, ele tanto preocupa quando ele está abaixo, quanto preocupa quando ele está acima do esperado. As crianças com altas habilidades também são crianças consideradas crianças, pessoas com deficiência, que precisam ter um olhar diferenciado dentro da política de educação inclusiva. Ok, Raquel está falando sobre ecolalia, uma pergunta muito boa, já que nós estamos nos referindo à linguagem, tá? Então, o que é a ecolalia? Quando nós falamos do desenvolvimento da fala. E é muito comum, Raquel, essa pergunta que você traz é muito importante, porque é muito comum a gente confundir o que é fala e o que é comunicação. E às vezes a gente tem uma criança que ela fala, mas ela não está comunicando. O que é isso? É aquela criança que muitas vezes ela está ecolálica. O que é uma criança ecolálica? Ela aprende determinado som e fica repetindo este som, sem fazer um uso desse som em um contexto social, que seria a comunicação. O que é a comunicação? Então, eu falo para eu ser ouvida, eu falo para eu ser compreendida, eu falo para eu ser atendida. Então, se eu estou apenas falando sem uma intenção social, então isso é o que a gente considera ecolalia. Eu estou falando palavras que eu conheço, mas eu não estou comunicando. E esse é um dos sinais que a gente deve ficar muito atento. Se a criança está falando ou se ela está fazendo ecolalia. Porque a ecolalia já é um sinal que pode haver um transtorno do neurodesenvolvimento acontecendo. Então, o Emerson falando aqui que o filho dele faz terapia desde 2 anos e meio. Está no 2º ano da escola, mas está difícil para ele ter que fazer terapia, 5 terapias, né? Tem que fazer 5 terapias por semana. A questão da terapia, Emerson, muitas vezes realmente se torna desgastante para a criança, né? Então, por isso que a intervenção terapêutica ela deve ser o quanto mais embutida dentro do conteúdo, da dinâmica de vida da criança. Essa semana eu estava assistindo um material que falava justamente sobre isso. Como aqui no Brasil, nós estamos trabalhando de uma forma muito dissociada, né? Então, a criança precisa ficar indo de terapeuta em terapeuta, andando de um lugar para o outro, enquanto nos Estados Unidos mesmo, toda essa educação terapêutica, muitas vezes, ela é organizada
para que seja feito dentro da dinâmica da vida da criança, né? Para que não fique essa coisa da criança ter que sair pulando, né, de lugar em lugar, mas que ela tivesse um espaço, esse centro, onde ela possa fazer suas intervenções e também essas intervenções elas serem orientadas para que elas também sejam trabalhadas e aplicadas no contexto de escola, no contexto de casa também, né? Porque muitas vezes as intervenções, muitas vezes elas acontecem de forma dissociada da vida cotidiana do indivíduo, né? Mas eu pergunto para vocês, para que é a terapia? Para que serve a terapia? A terapia serve para estimular habilidades para que o indivíduo dê conta dessas habilidades no seu cotidiano. Então, se essa terapia ela não está sendo útil, não está trazendo melhora na qualidade de vida do indivíduo, então ela não está sendo eficiente, ok? Ecolalia faz parte dos marcos do desenvolvimento? Perguntou Raquel. Raquel, quando a criança começa a balbuciar, ela começa a repetir os sons, né? Mam, pá, 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 pá. Inicialmente, nós poderíamos dizer, acho que não considera isso ecolalia, tá? Mas vamos dizer que na base, é uma base de eco, tá? Então, a criança começa a brincar com os sons e ela percebe que aí a mamãe fala mamã, ela tenta imitar, né? O que seria uma imitação daquele som. Só que ela percebe que todas as vezes que ela faz mamã, a mãe aparece. Daí ela começa a fazer a relação desse som inicial, que ela estava só imitando, com a figura da mãe. O papá, e o papai aparece sorridente. Então ela começa a fazer a relação do papá com o papai. Então ela deixa de apenas imitar o som e esse som começa a ter função social. Ou seja, esse som começa a ser comunicativo. Uma criança que ela passa dessa fase do balbucio dos primeiros sons, já foi estimulado, já foi, assim, ela já foi apresentado para ela esse contexto social desses sons aleatórios que ela está fazendo e ela não está conseguindo relacionar com o contexto social, é uma luz vermelha que a gente tem que acionar, tá? Então, não é comum, não é que não seja comum, né? Na verdade, é muito comum, mas não é esperado que uma criança neurotípica ela fique fazendo ecolalia, tá? Ecolalia significa muitas vezes, por que vem a ecolalia? Muitas vezes essa ecolalia está vindo porque a criança, ela pode estar usando a ecolalia como uma estereotipia sonora, de repetir determinado som, porque ela não está conseguindo organizar o seu pensamento, não está conseguindo organizar a sua fala, a função social da fala. A ecolalia pode estar acontecendo porque ela não está conseguindo construir a ideia dela em relação ao que ela vai falar. Então, a ecolalia, ela é a ponta do iceberg, né? E aí nós temos que ver o que é que está por trás dessa ecolalia, o que é que está acontecendo ali. E geralmente vai tá tendo algum problema ali no neurodesenvolvimento, por isso que ela está fazendo a ecolalia. Ok? Mas e daí? A gente faz toda essa estimulação inicial com a criança, mas nós vamos percebendo que toda criança, ela é vista com o olhar da neuropsicologia, ok? Ou pelo menos deveria ser, né? Quando eu falo para vocês, nessa entrevista de puericultura com o pediatra, está se observando o desenvolvimento da criança. Então, as bases neuropsicológicas estão sendo vistas ali com aquela criança. Quando a criança, a gente percebe que ela não está acompanhando esses marcos do desenvolvimento, então é necessário uma avaliação especializada. E quem vai fazer essa avaliação especializada? Você deve conversar primeiro com o pediatra que acompanha essa criança, conversar com ele, verificar quais são as percepções do pediatra e se o pediatra achar necessário, aí ele vai encaminhar para o neuropediatra ou o neuropsicólogo. Então, qual é a IO, né, neuropsicólogo? Existe uma diferença entre as funções do neuropsicólogo e do neuropediatra, tá? O neuropediatra, ele é médico. Okay? O neuropediatra ele vai avaliar o desenvolvimento neurológico da criança do ponto de vista médico. O neuropsicólogo, ele em si ele não tem formação médica, tá? Então, no Brasil, a neuropsicologia ela é vista em nível de pós-graduação e geralmente as pessoas que fazem pós-graduação em neuropsicologia, eles são psicólogos de formação inicial
Ou pode ser outras profissões. Então, nós temos pedagogos, muitos pedagogos. Eu sou pedagoga e sou neuropsicóloga. Nós temos fonoaudiólogos e neuropsicólogo, e que é também neuropsicólogo, fez a formação, especialização em neuropsicologia. Então, o neuropsicólogo, ele vai avaliar com testes padronizados como está o desenvolvimento dessa criança. Ele vai verificar se o desenvolvimento está dentro do que esperado ou não. E vai sinalizar se há quadro de risco para algum transtorno de aprendizagem. Essa avaliação do neuropsicólogo, ela vai ser levada para o neuropediatra e ela vai compor a avaliação do neuropediatra. Então, o neuropediatra ele vai fazer pode fazer vários testes, pedir vários exames, mas não existe exame específico que avalie transtornos do neurodesenvolvimento, como autismo, como deficiência intelectual, desde que não tenha nenhuma síndrome que seja genética. Então, o neuropediatra ele vai pedir algumas avaliações, ele pode inclusive pedir avaliações genéticas para verificar como é que está o desenvolvimento acontecendo do ponto de vista neurológico. O neurológico ele é muito mais formado sobre o arcabouço material, vamos dizer assim, do cérebro, tá? Agora, os transtornos que não tem exames específicos, esses transtornos eles precisam de um olhar clínico e daí ele vai precisar de uma avaliação multidisciplinar. Passando pela essa avaliação multidisciplinar, muitas vezes o médico neuropediatra vai solicitar uma avaliação fonoaudiológica, se a criança está com dificuldade com a linguagem. Ele vai passar uma avaliação neuropsicológica, ele pode passar uma avaliação psicopedagógica, uma avaliação com terapeuta ocupacional, de acordo com os sinais que ele percebe que a criança está apresentando. Depois de fazer essa bateria de avaliação, você, o pai, né, a família, leva esse resultado para o neuropediatra avaliar. E com o olhar multidisciplinar, o neuropediatra vai fechar um diagnóstico e vai verificar, no caso, se a criança tem algum transtorno de aprendizagem ou transtorno do neurodesenvolvimento. Vocês têm perguntas sobre isso aí? Eu acho que esse ponto que eu estou chegando aqui no nosso bate-papo de hoje é um ponto bem importante, que eu recebo muitas perguntas sobre essa avaliação, tá? Sobre como acontece a avaliação, qual é a diferença do papel do neuropsicólogo e do neuropediatra. Então, geralmente nós temos muitas perguntas voltadas para essa questão aí. Então, me falem aí no chat, tô vendo bastante gente entrando, sejam todos bem-vindos. Me falem aí no chat as perguntas de vocês. Quero ouvir vocês, me falem de onde é que vocês são. Dúvidas, perguntas sobre a função de cada um desses profissionais. Nós estamos aqui para tirar dúvidas de vocês. E eu já vou fazendo um convite, pessoal. Eu falei aqui no início da live, vou falar aqui novamente. Nós temos um encontro marcado, na verdade, com uma série de lives todas as terças-feiras, às 19h40. Na próxima semana, eu já vou dar o spoiler do tema da próxima semana. Nós vamos falar sobre o brincar e o desenvolvimento infantil na perspectiva da neuropsicologia, ok? Então, porque eu ouço muita gente falando que, assim, brincar é perda de tempo, E hoje a gente não vê crianças brincando, né? Então, hoje eu fico muito angustiada no consultório quando eu pergunto sobre a criança brinca de quê? Eu só recebo a resposta, a criança não brinca, ela só brinca com o celular, né? Então, a gente vai conversar sobre isso na próxima semana. Raquel perguntou sobre o psiquiatra infantil fecha o diagnóstico. Sim. Na verdade, qualquer médico pode fechar um diagnóstico, inclusive de um transtorno do neurodesenvolvimento. Inclusive o pediatra. Então, por exemplo, se a criança está com características do transtorno do espectro do autismo, né? Então, a criança está com sinais do espectro do autismo. O pediatra pode, sim, fechar um diagnóstico do espectro do autismo. Só que muitas vezes o pediatra, principalmente quando se trata dos níveis mais sutis do autismo, muitas vezes o pediatra ele não tem uma vivência, né, para avaliar de forma mais aprofundada. E daí ele solicita avaliação com o neuropediatra, até porque o neuropediatra vai fazer exames, vai fazer outros exames, vai afastar. Os exames que são feitos são para afastar outros transtornos que podem estar gerando aqueles sintomas que podem parecer autismo, mas não são.
Ou, se tiver o autismo, também o neuropediatra ou o psiquiatra também infantil vai avaliar para ver se tem outros transtornos como comorbidades associadas ao caso. Então, por isso que o pediatra solicita a avaliação do neuropediatra ou do psiquiatra infantil. Na verdade, transtornos do neurodesenvolvimento, eles deveriam passar pelo neuropediatra e pelo psiquiatra infantil. Nós, aqui no Brasil hoje, nós temos uma escassez de profissionais da neuropediatria e muito mais da psiquiatria infantil. Então, por isso, ele acaba sendo encaminhado muito mais para o neuropediatra por falta de profissional. Mas no caso do transtorno do espectro do autismo mesmo, o profissional mais adequado para fechar o diagnóstico seria o psiquiatra infantil. Ok? Isso. Ok, pessoal? Mais perguntas? Mais perguntas que nós vamos chegar aqui à fase já de remediação, né? Então, nós estamos falando de crianças pequenas aqui, né? Mas, à medida que a criança vai crescendo, as demandas sociais daquela criança, elas vão sendo solicitadas demandas maiores, tá? Então, mais demandas vão sendo pedidas. E muitas vezes a família diz assim, mas ela não tinha nenhum sintoma até chegar na escola. Quando chegou na época da escolarização, a escola falou que estava com alguma dificuldade, a escola sinalizou. E aí, mas por que antes não tinha nenhuma alteração? Ou às vezes só quando a criança já está no primeiro ano, quando vai se alfabetizar, né? Então às vezes a criança entra na educação infantil muito pequena e passa pela educação infantil e não foi sinalizado nenhuma alteração. E quando ela entra no fundamental, lá no primeiro ano, é que começam a aparecer alguns sintomas. Então, por que isso? Porque o desenvolvimento infantil, e por isso que é tão difícil avaliar a criança, porque nós estamos falando de um cérebro em desenvolvimento. E vamos voltar aos marcos do desenvolvimento. Então, às vezes, tem determinados transtornos ou determinados graus de alteração que, no início, pode passar despercebido e ser confundido com o padrão neurotípico de funcionamento. Daí, quando vai chegando na fase da escolarização, nós vamos começar a solicitar demandas outras para a criança e a criança pode não conseguir, ela desenvolveu até aquele ponto, mas a partir dali ela começa a apresentar dificuldade, começa a ficar mais visível as suas alterações do neurodesenvolvimento. Daí ela vai começar a apresentar sintomas ou a queixa começa a acontecer quando a criança entra na escola ou na fase da alfabetização, por exemplo. Por exemplo, o transtorno muito comum na infância, um transtorno de aprendizagem é a dislexia. Então, a dislexia, ela pode ser vista, sinais dela, desde a criança muito pequena. Já que hoje a gente coloca a criança na escola, na educação infantil muito pequena. Então, a criança, desde muito pequena, ela começa a ter acesso a letras. Nós estamos, geralmente, em um mundo bastante letrado. Então, a criança tem acesso a lápis, tem acesso a letras, tem acesso a palavras, tem acesso a ver o papai ou a mamãe, ou o titio, quem cuida dela, escrevendo ou lendo. Então, esse contato com a escrita é muito precoce. Então, mesmo crianças muito pequenas, às vezes a gente já consegue ver alguns sinais de risco para dislexia. Mas a gente não vai ter um diagnóstico de dislexia com a criança com menos de 7, 8 anos, tá? Por quê? Porque na dislexia a gente precisa ter uma defasagem de cerca de 2 anos entre o que é esperado para a idade e o que a criança está correspondendo, para poder fazer um diagnóstico de dislexia. Mas isso não significa dizer que, porque eu tenho que esperar a criança chegar nos 7, 8 anos para fazer um diagnóstico, que se eu percebo que ela não está acompanhando, eu não vou fazer uma intervenção. Eu já preciso começar essa intervenção se há sinais de risco para dislexia, desde quando esses sinais começam a aparecer. Então, por exemplo, vamos dizer que uma criança de 5 anos, ela está na educação infantil desde os 3 aninhos, né? Então, ela tem contato com bastante estimulação com letras, com números, ela está envolvida em um ambiente letrado. Então, se espera que essa criança, com 5 anos, ela esteja, a alfabetização, ela passa por 4 etapas. Então, pré-silábico, isso aqui a gente vai só fazendo uma live, outra live sobre isso. Inclusive, tem outras lives minhas aqui, ou no meu canal do YouTube, que eu falo sobre isso. Então, pré-silábico, silábico, silábico alfabético, alfabético. Então, a criança de 6 para 7 anos, a gente espera que ela esteja no alfabético. 5 anos, ela tem que estar
pelo menos no silábico alfabético ou no silábico, no pior das situações. Claro que a gente teve a pandemia aí, o que prejudicou muito. Mas se você tem uma criança que está sendo estimulada com a leitura escrita desde sempre, e ela chega aos 5 anos e confunde letra e número, ela não reconhece as letras, não faz nenhuma relação letra e som, então, opa, a gente tem que ficar atento, né? Então, tem alguma questão aí que pode estar acontecendo, que pode ser um sinalizador de um quadro de risco para dislexia. Eu vou esperar ela chegar com 7, 8 anos para intervir? Não. Eu já vou começar a intervir naquela questão que ela está apresentando, independente do diagnóstico. Para fechar, porque nosso tempo já está acabando, é muito rápido o nosso tempo, 1 hora passa assim, voando. Então, se a criança, uma questão que é muito importante eu colocar para vocês, que é o seguinte: não precisa ter um diagnóstico fechado. Às vezes a família fica numa preocupação tão grande com o diagnóstico, mas o diagnóstico, ele é um sinalizador importante para os terapeutas saberem como conduzir. Mas o diagnóstico em si, ele não é fundamental para começar uma intervenção. Então, muitas vezes, em alguns casos, inclusive no caso do espectro do autismo, às vezes a gente tem que ir com mais paciência para fechar um diagnóstico. A gente precisa primeiro estimular para verificar como é que esses sinais vão estar apresentando, aparecendo depois de uma estimulação cognitiva. Então, nós chamamos de um quadro de risco, mas muitas vezes o diagnóstico só vai chegar mais tarde ou de repente pode não chegar. Pode de repente a gente perceber que era uma questão de uma dificuldade simples que foi conduzida com uma intervenção e a criança superou. Mas ela precisava ter feito a intervenção, independente do diagnóstico que ela venha a ter. E se a criança já tem um diagnóstico fechado, então aí já é explícito que a gente precisa começar uma intervenção o quanto antes, para estimular esse cérebro, para fazer com que a gente abra essas janelas de aprendizagem e essa criança desenvolva o seu potencial máximo. Porque quando nós temos uma criança pequena, que ela pode estar apresentando algumas dificuldades, alguns sinais de transtorno do neurodesenvolvimento ou transtorno de aprendizagem, nós não sabemos como esse cérebro vai se desenvolver, o quanto de potencial tem o cérebro ali quando bem estimulado. Então a gente precisa estimular, ok? Raquel está perguntando, fazer a intervenção antes também é primordial. Raquel, a intervenção, ela deve acontecer toda vez que você percebe que na verdade a intervenção deveria ser inclusive preventiva, né? Então uma estimulação precoce na criança. Porém, se a criança está com algumas alterações do marco do desenvolvimento, dos marcos do desenvolvimento, essa já é uma intervenção terapêutica, né? Então você já vai fazer uma intervenção terapêutica independente de fechar o diagnóstico. Mas se você percebe que tem habilidades alteradas, ela precisa ser feita uma estimulação nessas habilidades que estão alteradas, independente de fechar o diagnóstico, ok? A gente chama de criança em investigação para autismo, criança em investigação de deficiência intelectual, mas ela já começa a fazer a intervenção. Nós não podemos esperar, tá? Então tem um livrinho que o título do livro é assim, não espere, haja logo. E essa é realmente o nosso lema. Existe algum sinal de transtorno do neurodesenvolvimento? Existe algum sinal de atraso do neurodesenvolvimento? Existe algum sinal de alteração do neurodesenvolvimento? Nós não podemos esperar para ver o que vai acontecer. Nós precisamos intervir, porque cada tempo é importante para aquele desenvolvimento, cada período ele é super importante para esse desenvolvimento acontecer. Nós precisamos começar a intervenção o quanto antes, ok? Então, pessoal, nós estamos concluindo. Já convido a vocês para compartilhar esse conteúdo, me seguirem, ativar os sininhos aqui das notificações para vocês seguirem aqui os nossos conteúdos. Eu coloco conteúdo diariamente aqui no Instagram sobre desenvolvimento infantil, neuropsicologia, psicopedagogia. Tem vários materiais também disponíveis para ajudar vocês aqui. Então, o que nós temos também um grupo no WhatsApp. Nós temos um grupo no WhatsApp e um grupo no Telegram. Sobre Terapeutas de Aprendizagem é o nome do grupo. Link na bio também. Onde lá a gente, inclusive eu botei lá hoje no grupo do WhatsApp, quem já está no grupo, eu coloquei lá um artigo científico que aprofunda a história da neuropsicologia para entender mais sobre, para vocês entenderem mais sobre como é que a neuropsicologia se instituiu enquanto ciência e como ela pode ajudar a compreender no desenvolvimento infantil, ok? Então,
Essa live eu vou deixar gravada aqui alguns dias, mas logo depois eu vou colocar no meu YouTube, vou tirar ela daqui do Instagram e vou colocar no YouTube. E eu já quero deixar o convite aqui para vocês, para na próxima semana, terça-feira, 19h40, nós estarmos juntos aqui. Nós vamos falar sobre o brincar e o desenvolvimento infantil na perspectiva da neuropsicologia. Ok? Então me falem aí se vocês gostaram, dá aí o retorno de vocês, manda aí o likezinho de vocês para poder o Instagram entender que esse conteúdo é útil e entregar esse conteúdo a mais pessoas, ok? Então, agradeço a vocês. Jadson está entrando aqui, né? Um ex-aluno. Jadson já está terminando, mas que bom que você chegou aqui. Você pode assistir a gravação. Eu vou liberar o link dessa gravação lá no grupo do WhatsApp. Como eu falei, eu vou deixar só uns 2, 3 dias aqui no Instagram. Depois eu tiro daqui e eu coloco lá no meu canal do YouTube, ok? Espero vocês lá no nosso grupo do WhatsApp. Espero vocês na live da próxima semana. Ok? Opa, a Agatha colocou aí o link. Gente, grande abraço, boa noite, até mais!